Eu quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é o primeiro dia do ano de 2022 e eu gostaria de tratar de um assunto cujo título é O Cristianismo como Modo de Vida. Eu gostaria de abordar esse assunto pelas seguintes razões. Primeiro, nós vemos que muitas pessoas desejam conhecer sobre a vida cristã, de maneira que pudesse entender melhor o que é ser cristão. Há pessoas que se convertem, mas ainda na sua caminhada vão aprendendo a respeito de verdades doutrinárias. Algumas igrejas, infelizmente até sem muito conteúdo, e nós sabemos que isso acontece, demoram até mesmo a passar essas verdades, e muitas pessoas que frequentam há anos igrejas, cultos, ainda não conhecem realmente o que significa ser um cristão. E há aquelas pessoas que se intitulam cristãs por simpatizarem ou frequentar igrejas, reuniões, mas sem entender realmente o que é ser um cristão. Ser cristão não é simplesmente participar de cultos, mas é conhecer a Cristo verdadeiramente de tal forma que a sua vida seja totalmente transformada. E a vida cristã, ela vai ser, digamos que resumida, ou pelo menos pontuada, né, com várias características, de tal forma que se nós não tivermos essas características que demonstram que é ser cristão de verdade, nós seremos apenas cristãos nominais. Eu quero fazer a leitura, primeiramente, de 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 12, que diz assim: para que andasseis de um modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Para aqueles que não são habituados com a Bíblia Sagrada, essa passagem é uma passagem do Novo Testamento, ou seja, a segunda parte que compõe a Bíblia, e essa passagem que se encontra aqui faz parte de uma carta que Paulo, um pregador, né, que se converteu logo depois que o Senhor Jesus Cristo caminhou nesse mundo, e esse homem saiu pregando o evangelho em vários lugares, e um desses lugares, uma região chamada Tessalônica, uma cidade, e ele, depois de ter passado por lá, ele escreve uma carta. Na verdade, nós temos duas dessas cartas, essa aqui é a primeira. E ele lembra a esses irmãos que quando ele esteve lá, ele procurou ensinar tudo que ele pôde. Ele foi àqueles irmãos como um pai. Para a gente entender melhor, o verso 11 diz assim: assim como bem sabeis, de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que andasseis de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Fica claro aqui que Paulo, ele se coloca como um pai. Assim, nós sabemos como deve ser o comportamento de um pai para com seu filho, de ensino, de correção. E Paulo, ele se iguala a um pai, aqui nós poderíamos dizer um pai espiritual, mas que fosse retirado da figura natural de um pai para com seu filho. E ele fala que ele ia àquelas pessoas como o pai a seus filhos, para que andasseis de modo digno de Deus. Ou seja, a vida cristã ela precisa ser aprendida, assim como uma criança precisa que seu pai ensine a falar, a andar, a se alimentar. Então nós entendemos que a vida cristã ela deve ser aprendida. Bom, para que os vídeos não fiquem longos, eu pretendo fazer assim, essa introdução, e logo em seguida começar a falar sobre esses pontos que falam da vida cristã. E espero que isso traga edificação a cada um que estiver ouvindo. Que Deus abençoe ricamente.